Vamos então para a atividade de matemática do dia 20, tá bem? Atividade 5, resolução de problemas 3. Hoje é dia 20/5. Então, vamos lá. Problema de lógica. Você sabe como o detetive e o cientista trabalham? Eles procuram pistas. Então, é isso que nós vamos fazer. Além de procurar pistas, eles combinam informações com a finalidade de descobrir algo. E o que nós vamos descobrir nessa atividade? Vamos continuar a leitura. O problema de lógica é assim. A resolução, na maioria das vezes, não envolve a realização de adições, subtrações, multiplicações ou divisões. Exige de que se propõe a resolvê-lo a leitura atenta das pistas acompanhada das perguntas. Que conclusão eu tiro desta pista? Como ela se relaciona com as conclusões que eu tirei após a leitura das outras pistas? Vamos praticar? Então, olhem só, a ordem de chegada das ciclistas. Bem, a Proleu, eu vi que são 5 ciclistas. Olha, tem essa informação aqui. 5 ciclistas. O que eu fiz? Já coloquei os nomes, os lugares, as posições aqui. Agora, eu vou colocar os nomes dela. Vamos ver, tem a Marina. Por aqui a Marina. Tem a Beatriz. Tem também a Helena. Tem a Núria. E tem a Gabriela. Então, vamos ver. Será que elas chegaram nessa ordem? Vamos ver as pistas? Vamos procurar? Lembra que nós temos que procurar pistas? Então, vamos procurar. Olha, Marina não chegou em primeiro lugar. Então, a Marina não pode ficar aqui. Se ela não pode ficar aqui, ela pode ficar, vamos pensar. Ela não chegou em primeiro, ela pode ter chegado em segundo. Já eu peguei a Marina. Beatriz não chegou em último lugar. A Beatriz está aqui. Então, ela pode ficar aqui, aqui ou aqui. Tá? Ela não chegou. Vou pôr a Beatriz aqui, por enquanto. Tirei a Beatriz. Marina chegou antes de Beatriz. E se a Marina está aqui, a Beatriz está aqui, então a Beatriz não pode estar aqui no começo. Ela pode ter chegado, então, em terceiro. A Beatriz. Vamos ver outra pista. Helena chegou antes de Gabriela. Helena e a Gabriela. Se ela chegou antes, eu vou pôr a Helena, então, aqui. E a Gabriela aqui. Porque a Helena chegou antes, certo? Núria chegou antes de Beatriz. Ai, tem a Núria. Ó, já usei a Helena e a Gabriela. Tem a Núria. Ela chegou antes de Beatriz. A Beatriz está aqui. E depois de Marina. E a Marina está aqui. Nossa, então a Beatriz tem que vir para cá. Mas a Beatriz não pode ir para o último lugar. Eu vou ter que tirar a Helena daqui. Tirei a Helena. Por quê? Porque eu vou ter que pôr aqui a Beatriz. Olha, Núria chegou antes de Beatriz. A Núria tem que ficar aqui. Vamos ver quem mais nós vamos mudar? Quem que está sem lugar ainda? A Helena. A Helena está sem lugar. Ah, então a Helena chegou em primeiro. Será? Vamos conferir para ver se dá certo? Olha, a Marina não chegou em primeiro lugar. Pode ser, tá certo. Beatriz não chegou em último. Ela não está em último, ela está em quarto. Marina chegou antes de Beatriz. A Marina está aqui. A Beatriz chegou depois. Ela chegou em quarto, a Marina em segundo. Helena chegou antes de Gabriela. Pode ser. A Helena pode ficar aqui em primeiro lugar. E a Gabriela em quinto. Núria chegou antes de Beatriz. Olha aqui a Núria. Antes de Beatriz e depois de Marina. A Núria está aqui, ela chegou antes da Beatriz e depois de Marina. Certo? Certo. Como eu disse, que eu iria ensinar 2 jeitos diferentes de se resolver o mesmo problema.
Esta outra maneira, a gente constrói uma tabela. Aqui eu já fiz para adiantar. Aqui eu coloquei as classificações, do primeiro ao quinto lugar. E aqui os nomes das meninas: Marina, Beatriz, Helena, Gabriela e Núria. Agora, nós vamos colocar na tabela as possibilidades. Assim que a gente encontrar o lugar de alguém, a gente elimina das outras. Vamos lá? Olhem só. Marina não chegou em primeiro lugar. Então, se a Marina não chegou em primeiro, vou eliminar. Ela pode ter chegado em qual? Ela pode ter chegado em segundo, em terceiro, em quarto ou quinto, certo? Vamos ver a Beatriz. Beatriz não chegou em último. A Beatriz não chegou em quinto. Vou eliminar aqui. Ela pode ter chegado em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quarto, certo? Outra pista, vamos lá, detetives. Marina chegou antes de Beatriz. Ah, se ela chegou antes de Beatriz e não chegou em último, então ela não chegou aqui também. Vamos lá, para outra pista. Marina chegou antes de Beatriz. Ah, Marina chegou antes de Beatriz? Então, se a Marina não chegou em primeiro, ela pode ter chegado nessas classificações, então a Beatriz também não chegou em primeiro, não chegou em segundo, nem aqui. Por quê? Porque a Marina chegou antes dela. Então, vamos pensar, se a Marina chegou em segundo, a Beatriz não chegou em último e a Marina chegou antes da Beatriz, a Beatriz só pode ter chegado em terceiro ou em quarto. Próxima pista. Helena chegou antes de Gabriela. A Helena chegou antes de Gabriela? Então, a Helena pode ter chegado em primeiro, em segundo, terceiro, quarto, mas ela não chegou em último, né? Vou eliminar. Helena chegou antes da Gabriela. A Gabriela, ela pode ter chegado em último, em segundo, em quarto, em terceiro, em segundo. Ela só não pode ter chegado em primeiro, porque alguém chegou antes dela, certo? Nossa, nós ainda não sabemos as posições? Vamos ver agora. Última pista. Núria chegou antes de Beatriz e depois de Marina. Nossa, será que é a Núria que vai matar toda a charada? A Núria, ela chegou antes de Beatriz. Cadê a Beatriz? A Beatriz está aqui. Então, a Núria que chegou em terceiro, porque ela chegou antes, ó. A Beatriz, então, chegou em qual? Em quarto. Se eu já sei que a Beatriz chegou em quarto. Se eu já sei, eu tenho que tirar todas as outras meninas de quarto. Porque quem chegou em quarto foi a Beatriz. Isso eu já sei. Por que eu já sei? Porque a Núria chegou antes dela. E ela chegou depois da Marina. Lembra daquela informação? Agora vamos ver que mais pistas nós temos. E olha, Núria chegou antes e depois da Marina. Então tá certo. A Marina está aqui. Então a Marina não chegou em terceiro. Por quê? Quem chegou em terceiro foi a Núria. Vou eliminar o terceiro lugar. O terceiro lugar é da Núria. Se o terceiro lugar é da Núria, então significa que o segundo é de quem? É da Marina. Então essas duas não chegaram em segundo. Vou eliminar. Eliminei. O que está faltando? A Núria, eu sei que se a Núria chegou em terceira, porque a Núria não chegou em primeiro, como também não chegou em último. Isso significa o quê? A Helena, então como ficou? A Helena em primeiro, em segundo, a Marina, em terceiro lugar, a Núria, em quarto lugar, a Beatriz, em quinto lugar,
a Gabriela. Qual jeito que vocês preferem? Este jeito ou o outro? Desse jeito, dificilmente... Opa, a Pro esqueceu de cancelar aqui, porque se a Gabriela chegou em último, né? Tinha esquecido. Mas eu já sabia que a Marina tinha chegado em segundo, certo? Fica claro aqui o lugar que cada uma chegou. A gente vai por eliminação, tá bem? Gostaram? Qual o jeito que vocês mais gostaram? Depois vocês comentem lá no grupo, certo?